Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. Nessa feita nós iremos estar dando continuidade ao estudo que nós iniciamos já faz algum tempo. E temos a primeira aula aí no nosso canal sobre a doutrina da predestinação. Nós falamos um pouco na primeira aula sobre os fundamentos da nossa fé. Falamos a respeito de alguns concílios dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Também colocamos e apresentamos, falamos um pouquinho sobre os considerados pais da igreja, que sempre combateram partidarismo dentro da igreja. Falamos alguns nomes de alguns apologistas, alguns teólogos, né? Citamos aí, por exemplo, Clemente de Roma. Falamos sobre Inácio de Antioquia, Papias, Policarpo, Orígenes e outros demais homens que são considerados pais da igreja. E ficamos de falar nessa aula um pouquinho sobre, mais um pouquinho falando sobre concílios, né? Que já aprendemos na outra que os concílios aconteciam sempre para debater assuntos concernentes a Bíblia Sagrada. Sempre que aparecia um desvio doutrinário, havia um concílio para que aquela falsa heresia, aquela falsa doutrina, melhor assim dizendo, aquela heresia não viesse a espalhar-se. E hoje nós vamos falar sobre alguns concílios. Fora os concílios que encontramos no livro de Atos, aconteceu outros concílios. Como, por exemplo, nós vamos ver agora o concílio que aconteceu lá em Niceia, isso datado no ano 325. Aconteceu o concílio de Niceia, onde foi combatido as heresias de um homem chamado Ários. Quem era Ários? Ários era um presbítero de Alexandria, conhecido como a doutrina de Ários. Ele fundou essa doutrina, a doutrina arianista, né? Então ele era um presbítero lá de Alexandria, e ele fundou essa doutrina. E o que é que ensinava essa doutrina? Primeiro, a doutrina arianista, ela ensinava, primeiro, que o filho e o pai não eram a mesma pessoa. Era a primeira coisa que a doutrina arianista, ela ensinava. Era que o filho, como estamos falando, o filho aqui é Jesus, e Deus não são a mesma pessoa. Era o que a doutrina arianista, ela ensina. Segunda coisa, é que o filho e o pai ou melhor dizendo, que o filho foi criado pelo pai, né? Então, ela ensina que o filho, ele foi criado pelo pai, Jesus foi criado por Deus. E terceiro, ensinava que houve um tempo em que um filho não existia. Isso é, a doutrina arianista ensinava que aconteceu um tempo na história em que o Filho, ele não existia. Isso é, Jesus, ele não existia, né? Ele não era autoexistente, né? Ele não existia desde a criação, ele não estava lá desde o começo, né? Houve um tempo na história que ele não existia e foi combatido lá no concílio de Niceia, essa doutrina arianista, né? Que ficou tido como uma heresia que não tem fundamento bíblico. Em 381 aconteceu o primeiro concílio de Constantinopla. O primeiro concílio de Constantinopla aconteceu no ano 381, né? Em 432, isso é, no ano 432, também aconteceu o primeiro concílio de Éfeso, aonde foi combatido a doutrina ou ensinamento o nestorianismo, que confundia a natureza e a possibilidade de Cristo. Ensinava que Cristo era duas pessoas distintas, né? Então ensinava o nestorianismo, ensinava isso, né? Que foi combatido lá no concílio em Éfeso, no ano 432. O nestorianismo foi combatido isso porque confundia a natureza de Cristo e a sua personalidade. Ela confundia essas duas coisas. Ensinava que Cristo, ele era duas pessoas. No ano mais ou menos 451 aconteceu o concílio de
Calcedônia. Aconteceu o concílio lá na cidade de Calcedônia. Aconteceu também no ano 553, aconteceu o segundo concílio de Constantinopla. Então, observe que todos esses concílios aconteceram para resolver questões doutrinárias que a Bíblia Sagrada não ensina do jeito que muitos pensavam, né? Essas doutrinas, esses concílios aconteceu para debater essas doutrinas, esses pensamentos de muitas pessoas que pensavam que era de um jeito, mas a Bíblia ensinava totalmente de outra maneira. Nós podemos ver que isto não é novo, né? Pegar um texto e fazer uma interpretação equivocada. Então nós vemos que isto não é novo, né? Nós vivemos no século 21, isso acontece muito nos dias de hoje, uma pessoa pegar um texto da Bíblia e entender de forma equivocada, de uma forma errada, né? De uma forma errônea. Não, então isso não é novo. Nós vamos ver aí, desde os pais da igreja, isso acontecia. E o que era feito? Era feito um concílio, era feita uma reunião exatamente para debater essas falsas interpretações equivocadas que muitas vezes não tem base bíblica, não tem base. Tem um versículo na Bíblia, né, mas que fala de forma diferente. Muitas vezes a pessoa pensa que é de um jeito, que a Bíblia está falando uma coisa e é exatamente outra coisa que ela está querendo dizer, né? Então, nós não podemos pegar um versículo e isolar para não criar uma heresia, interpretar ele de modo errado, né? E muitas vezes muitas vezes dizer que a Bíblia ela comete algum erro, que a Bíblia ela tem erro, e a Bíblia ela não tem erro algum, né? A Bíblia ela não tem erro. Por exemplo, se você pegar o Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira fase do versículo diz que Deus, ele amou o mundo, né? Aí o camarada vai para 1 João, capítulo 2 e versículo de número 15, a palavra de Deus diz, não ameis o mundo, né? Aí o camarada pega e faz uma interpretação dizendo que a Bíblia ela tem erro, quando ela não tem erro. O que faltou foi uma exegese do texto, do versículo, para entender os dois, o que cada um estava querendo falar, né? O que João, ele estava querendo dizer em João, a palavra mundo ali, e a palavra mundo em 1 João 2 e 15. A palavra mundo em 1 João, no Evangelho de João, melhor dizendo, 3,16, mundo ali é pessoas, Deus ele amou as pessoas de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Então, Deus ele amou as pessoas do mundo, né? Já o mundo, a palavra mundo, em 1 João 2 e 15, mundo ali não é pessoa, mundo ali é o sistema mudando, né? É o sistema do mundo. Então, nós não devemos amar o sistema mudando, né? É o que o mundo ele ensina, o que o mundo ele mostra, né? O que o mundo ele oferece. Nós não devemos amar o mundo, né? As concupiscências do mundo, tudo que há no mundo é o que está lá escrito, que há do mundo, né? Nós não devemos amar aquilo ali, né? Então, mas Deus ele não amou o sistema, ele amou as pessoas do mundo, ele amou os pecadores do mundo. E por isso que ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Esse foi o que o evangelista ele estava querendo mostrar, dizer, o que a palavra de Deus está mostrando, é claro. Só basta você parar, analisar e ver, para não criar um erro, né? Então, você cria um erro doutrinário. Por exemplo, se você pegar lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, você vai ver Salomão ensinando e mostrando sobre a morte para o ser humano, querendo passar um relato sobre a morte para o ser humano, né? E você vai ver que quando Salomão ele vai falar sobre a morte, ele diz que é aquilo que vem sobre os animais, aquilo que acontece sobre os animais, também acontece com os seres humanos, acontece com as pessoas, né? Então, tudo que acontece com o ser humano também acontece com o animal, né? Então, se você for ver aqui, por exemplo, no capítulo de número 3, capítulo 3 de Eclesiastes, versículo de número 20 e 21, diz assim, ó, todos vão para um lugar, todos são pó
e todos ao pó tornarão. Aí ele diz no versículo 21. Aí veja como é que fica a interpretação, se você for fazer de uma forma sem fazer uma exegese logo do texto. Ele diz assim, ó, quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra, ele diz aqui. Aí o versículo 22 diz assim, do capítulo 3 de Eclesiastes. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua porção, para quem o fará voltar para ver o que está depois dela. Eu quero chamar sua atenção também para o versículo de número 19, que eu esqueci de ler, do capítulo 3, que diz assim, ó, porque o que sucede aos filhos dos homens, a mesma coisa sucede aos filhos dos animais, né? A mesma coisa sucede, como morre um, assim também morre outro. Todos têm o mesmo fôlego. A vantagem dos homens sobre os animais, ele diz, não é nenhuma, porque todas são vaidade. Se você pegar um texto desse, o versículo desse, fechar, você pode dizer o quê? Dizer que o homem é igual ao animal. Qual é a diferença que Salomão está fazendo do homem e do animal aqui? Nenhuma. Se a gente for analisar, o animal ele não tem uma alma, o animal ele não tem raciocínio, o animal ele não tem nada. O animal, quando ele morre, acabou-se. Morreu, acabou. Morreu ali, é o fim dele. Não tem mais jeito, não tem outra forma, né? Então, se nós vimos aqui, é o que Salomão está dizendo. Quando o homem ele morre, acabou-se. Não tem mais jeito. Então, se você pegar um texto desse aqui, você vai dizer o quê? Que o homem, ele não tem alma, como a palavra de Deus ensina no Novo Testamento, e como a Bíblia também ela nos mostra. O homem não tem uma alma, não tem um espírito. Então, o ser humano ele não é um ser, como nós conhecemos, tricotômico. Corpo, alma e espírito. Não, ele só é fôlego e acabou. Como algumas denominações ensinam, né? Então, se você pega um texto desse e isola, não faz uma interpretação, não faz uma exegese, não faz um estudo elaborado, vê o que ele está querendo dizer, você vai criar uma heresia, né? Você vai dizer que o homem é igual ao animal, morreu, acabou e pronto. Não vai para o inferno, não vai para o céu, não vai para canto nenhum. É o que, se você for fazer uma interpretação aqui equivocada. Mas se você for ver e ler o texto todo, você vai ver que ele está falando do tempo determinado que Deus colocou para todas as coisas. E ele está querendo ensinar aqui que a morte, todo ser humano, todo ser vivente, ele está sujeito à morte, a morrer. Ninguém vai escapar, é o que Salomão está querendo ensinar aqui. Ele está dizendo que nem o homem, nem o animal vai escapar de morrer. Todos irão morrer e vão descer à sepultura um dia. É o que Salomão está querendo ensinar aqui. Ele não está querendo ensinar que o ser humano não tem uma alma. Ele não está querendo ensinar que o ser humano não tem um espírito. Ele não está querendo ensinar que morreu, acabou tudo aqui, não tem mais nada para acontecer, porque isso aí contraria o que Jesus fala no Novo Testamento, de maneira nenhuma. Não, o que ele está querendo ensinar aqui é que a morte, ninguém irá escapar da morte, nem mesmo o animal vai escapar de morrer. Era o que Salomão está querendo ensinar nesse texto. Não sobre que o ser humano morreu, acabou, não existe mais nada, não existe inferno, não existe céu, a pessoa não vai para lugar nenhum. Não, ele não está ensinando isso nesse texto. Então, se você pegar um texto desse, você vai criar uma heresia, muitas vezes, e que algumas religiões, algumas seitas nos dias de hoje, ensinam assim. Existe igreja do século XXI que ensina dessa maneira, que o ser humano ele não tem uma alma, que quando morreu, acabou aqui tudo, né? Que ele nem vai nem para o céu, não vai para o inferno, não vai para canto nenhum, morreu, acabou. Morreu ali, acabou, né? E nós vemos que não é desse jeito. Nós vemos que não é desse jeito. Tem vídeo no nosso canal que fala que morreu, não é desse jeito, não é dessa maneira, né? Isso aí, se você quiser ver, vai aí nos nossos vídeos, no nosso canal, que você vai ver que morreu, tem um destino para o ser humano. Tem um destino, quando a pessoa morre, a Bíblia revela para onde vai a alma do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Amém? Então, esses concílios servem para evitar tais interpretações que nós vimos aqui como exemplo. Tais interpretações que nós vimos aqui como exemplo, né?
Como eu citei o texto de João, né, os dois João, eu citei o texto aqui de Eclesiastes, você vê que pode muito bem criar uma heresia, é fácil interpretar de forma errada, né? Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada e interpretamos de forma correta, nós vemos que não tem nada de errado, a Bíblia não entra em contradição, mas sim que o ser humano ele faz uma exegese errada, equivocada do texto, muitas vezes, e querendo encaixar a sua doutrina naquilo ali, né? Naquilo ali, naquele texto, e que não vale, não tem substância, não tem nada para provar dentro da Bíblia Sagrada. Amém? No próximo vídeo nós vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre dois personagens principais aqui sobre o nosso tema. Como nós estamos falando da doutrina da predestinação, a partir do próximo vídeo nós vamos começar a falar aí, entrar mesmo, e falar dos personagens principais aí sobre esse tema tão polêmico. O primeiro vamos falar sobre João Calvino, nós vamos estar falando. E vamos estar falando de um outro teólogo também chamado Jacob Armínio, né? Esses dois teólogos nós vamos estar retratando, falando nas próximas aulas que nós iremos estar falando. Então, não perca as próximas aulas para nós estarmos aprendendo, e nós iremos estar falando um pouquinho, conhecendo a doutrina de João Calvino e a doutrina de Jacob Armínio, e depois nós vamos estar falando sobre depois Pelágio, vamos falar um pouquinho de Pelágio, depois que falarmos de Jacob e Armínio e João Calvino, nós vamos falar de Pelágio, e aí vem Pelágio e Agostinho, né? Nós vamos estar falando desses dois homens também. E depois nós vamos estar falando também um pouquinho sobre algumas doutrinas, alguns pensamentos equivocados, e vamos estar lendo texto na Bíblia Sagrada para nós entendermos tudo isso. Amém? Então aguardo você na próxima aula. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude, e que espero que você esteja aprendendo e gostando da palavra do nosso Deus, que é vivo e eficaz. Na próxima nós vamos estar aprendendo a palavra, nós vamos entrando dentro do assunto para entender direitinho essa doutrina da predestinação, né? Vamos ver ela biblicamente. Ela existe, mas vamos ver ela biblicamente. Não é como alguns interpretam. Vamos ver como é que ela existe dentro da Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus abençoe e aguardo você no próximo vídeo em nome de Jesus.